Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo uma amiga que se pode dizer que é uma amiga de longa data, uma pessoa que admiro muito, uma pessoa extremamente lutadora, uma pessoa que detesta injustiças, mas que adora uma boa causa. Uma pessoa que muito admiro, que tem tido de facto uma vida nada facilitada, mas ela também não gosta de que as coisas sejam muito fáceis, ela gosta de lutar por elas e gosta que tenha aquele sabor de conseguir vencer e as adversidades são para ser vencidas. É uma amiga de quem de facto gosto muito, uma pessoa com um coração tamanho do mundo que se chama Isa da Costa. Isa, seja bem-vinda, muito obrigada por teres aceito o meu convite, muito obrigada por estares aqui hoje nas tertúlias holísticas. É um prazer sempre falar contigo. O que ninguém sabe é que já tivemos há mais de meia hora por trás a falar. E gostaria que começasses exatamente por me dizeres, ou por dizeres a todos nós, quem é Isa da Costa? Bem, antes de mais, Isabela, obrigada a ti pelo convite. Todas as palavras são recíprocas, porque para mim também és uma pessoa que me inspira diariamente e que me tem ajudado muito, muito, muito no meu percurso, desde o primeiro momento, acho eu, de tudo na minha vida. Então, também és responsável pela pessoa que sou. Muito obrigada. Olha que isso é uma responsabilidade muito grande para mim, porque eu É, vejo-te de uma maneira tão boa, com um crescendo tão bom, uma pessoa tão assertiva, que sabe o que quer, que não se deixa vencer pelas adversidades ou pelas lutas, que vai atrás, que conquista, que faz, que saber que acabo por ter algum tipo de interferência nesse sentido deixa-me lisonjeada. Obrigada. obrigada. Bem, a Isa da Costa é mãe, antes de mais, é uma pessoa simples, que está aqui para lutar, que é mesmo assim, que a vida é uma luta diariamente. Sou coach, sou professora de ginástica, gosto de ser amiga, gosto de ajudar o próximo, gosto também de ser ajudada, porque também temos que ter a humildade de saber ser ajudados e saber procurar ajuda quando necessitamos, não ter problemas com isso. Ah, eu, por vezes, tenho alguma dificuldade em definir, porque eu sou um turbilhão de pessoas ao mesmo tempo e um turbilhão de profissões em simultâneo. E somos todos, não somos todos um turbilhão de coisas e de pessoas ao mesmo tempo, consoante as situações em que estamos? É, vamos trabalhando consoante adversidades e as coisas boas que vão nos acontecendo e as pessoas que vão se conectando connosco ao longo do percurso e outras também que vão ficando, tiveram o seu momento nas nossas vidas. E então tudo isso somos nós, somos um pouco talvez de cada um que nos rodeia e principalmente muito dos meus pais, dos meus dois pais e dos meus Sim, irmãos. sim, sem dúvida que são os teus caracteres principais, são dados pelos teus pais e depois toda a sociedade à sua volta vai deixando sempre uma pequena marca. Gostaria que nos falasses um pouco de um projeto que tu tens, que eu tenho o prazer de ter acompanhado desde a ideia até à materialização do projeto, que é a tua associação que se chama Inspira Atitude, que é uma associação que eu também tenho acompanhado e tenho visto que tem desenvolvido projetos bastante bons para a nossa comunidade de jovens, para as crianças. Portanto, gostaria que me falasse um bocadinho sobre esse projeto. A Associação Inspira Atitude é a sensibilização através das artes performativas. Uma das nossas missões é o combate à obesidade infantil, porque muitas dessas crianças não têm um lugar na ginástica, na dança, em algum lado, pelo peso que têm, infelizmente nem sempre têm o acolhimento que devem ter e o acompanhamento que devem ter. Essas crianças também devem ter lugar e daí ter colocado isso também na Associação Inspira Atitude. Combate ao bullying. Todo na vida, por algum momento, toda a gente passou por um certo bullying. Hoje em dia existe a palavra. Não é que eu gosto muito de usar a palavra, porque acaba por apoiar e a dar mais força a essa palavra, que não deveria ser, mas é o que é conectado agora, é o bullying. Mas o bullying não pode ser do preconceito. Toda a gente passou por isso. É porque é preto, porque é magro, porque é gordo, porque tem óculos, porque é por tudo. E, Sim, sim, e, sim. então, e então, mas cada vez mais está mais agressivo. E através também da dança, do desporto, das artes plásticas, conseguimos trabalhar isso sem que a sociedade sinta e se sinta inspirada. Não é? A inclusão
as crianças especiais também têm que ter um lugar dentro da sociedade dita normal, que tem as suas capacidades inteiras. Até Porquê? porque, até porque deixa-me fazer-te uma parte, não é? Eu costumo dizer Agora, que em tom de brincadeira, vista à lupa ninguém é normal, não é? Nós é que estamos a disfarçar as nossas imperfeições e tentar parecer que somos sempre o melhor. Agora, as crianças que ainda não têm essa noção ou essa capacidade de poderem disfarçar imperfeições ou de poderem, no fundo, moldar-se à nossa sociedade, torna-se mais difícil. E tu estavas também há pouco a falar do bullying, e o bullying não acontece só nas camadas jovens, aliás, ele inicia-se nas camadas jovens para se perpetuar pelos adultos, portanto, o que nós acabamos por ter cada vez mais, e isso até de disfarçar as diferenças está também relacionado no fundo com o bullying, ou poderá ser um tipo de bullying, que é o facto de és diferente, não és aceite, há bullying, portanto, acaba por estar tudo muito interno. é exatamente isso, é exatamente isso. Pronto, e lá está, como estava a dizer, a inclusão, os miúdos devem se ligar, devem ter o seu trabalho. Não é porque uma menina de competição de ginástica rítmica, por exemplo, não pode trabalhar com uma criança que está numa cadeira de rotas. As limitações já dentro do nosso cérebro, sinceramente. Fora isso, acho que dá para fazer tudo. E tanto eles agradecem como as outras também agradecem. A competição agradece, como ele que não é de competição vai agradecer pela conexão. Outra das coisas também que quero e desejo muito desenvolver é também a parte da língua gestual. Eu acho que cada vez mais é importante incluir isso até mesmo nas escolas. Posso até dar, posso dar também, aqui também uma opinião e um reforço de uma experiência pessoal, uma experiência minha. Pronto, tu sabes que eu dou aulas de tarô e que dou aulas de baralho cigano, e eu tive uma aluna que ela era surda-muda, e durante toda a formação eu nunca me percebi, porque a formação foi online e não foi presencial, eu nunca me apercebi desta incapacidade dela, ou pronto, dela não conseguir ouvir nem conseguir falar, porque a maneira até como ela se expressava, por escrito, era uma maneira tão ortograficamente correta, era uma maneira tão explícita, que não dava para perceberes que aquela pessoa tinha esse tipo de problema. E posso dizer que foi uma das minhas melhores alunas e que estou com outras formações a adotá-las para que ela as possa fazer. Porque ela teve um percurso tão bom, evoluiu tão bem, foi tão dedicada, foi tão perfeita como aluna, que me faz ter a vontade ou a iniciativa de fazer nas outras formações ou adaptar as outras formações a ela. Sim, completamente, porque sinceramente nós fazemos espetáculos, nós fazemos desporto, damos aulas de desporto, nós não temos qualquer tipo de base para trabalhar com pessoas surdas surdas, mudas, cegas, não temos a base natural humana, nós o perdemos. Né? É mais fácil quererem que nós falemos inglês, francês, quando a base de comunicação humana sem É qualquer no tipo verbal. de... não existe, não temos. E sinceramente são pessoas que nós nem sequer a vemos dentro da sociedade, porque a sociedade não dá nada para se integrar. E então eu acho que nós, como agentes culturais, pessoas da sociedade, ou um mero pai, temos que trabalhar no sentido de não vamos mudar o mundo, mas se nós pudermos criar isso dentro do que nós trabalhamos, perfeito. Eu acho que não é uma questão de mudares o mundo, mas é uma questão de mudares o mundo de alguém. Se tu mudares o mundo de alguém, tu já estás a mudar o mundo. Portanto, tu ao teres uma capacidade de inclusão para uma pessoa que não tenha, que não saiba falar, que não possa falar, que seja um surdo-mudo, tu já estás a incluí-lo no mundo, já lhe estás a dar um mundo, já estás a fazer uma abertura enorme, não é? Porque aquilo que eles estão habituados é não serem incluídos e não serem entendidos e as coisas não fluírem a partir daí. Porque eu também conheço outras pessoas que são surdas mudas, aliás, eu conheço uma surda muda que é a pessoa que mais fala, que eu conheço que mais fala, com que eu tenho conversas enormes com ela e conheço-a de pequenina, portanto nunca tive qualquer tipo de barreira ou dificuldade a nível da comunicação não verbal com ela, e ela está a trabalhar, é uma pessoa extremamente válida, toda a vida foi válida e criou os filhos, é uma pessoa excelente, é Claro, uma pessoa de quem eu tenho que falar. pelo contrário, trazem-nos muitas das coisas e trazem-nos competências Sim, e sim, sim. trazem-nos formas de comunicação. E eu acho que é super importante desenvolvermos isso, tanto com as nossas crianças como com os adultos. Mas
começando nas crianças, porque é as crianças que são o nosso futuro. São os únicos que de alguma forma a gente ainda consegue moldar ou tornar melhor do que nós fomos. Ou pelo menos ultrapassar os erros que nós cometemos. Tentar passar um pouco dessa inspiração também. São as bases, são os futuros adultos, né? São os adultos da manhã, portanto, no fundo o que estás a fazer é trabalhar bases para tornar os adultos mais eficientes, ou mais eficientes não, porque no fundo não, é uma eficiência, até se poderá dizer que é uma eficiência, mas no fundo adultos mais assertivos e adultos mais completos, mais inteiros. E por falar nas crianças, e na época atípica, como é que têm estado os teus meninos, ou os meninos que vão à associação, ou os meninos com quem tu te cruzas, como é que têm estado a encarar e a vivenciar a pandemia? Bem, nós o que sentimos, eu sou a mentora do projeto da Inspira Atitude e sou uma das fundadoras. Comigo tem mais 3 fundadoras atualmente, cada uma na sua área. Temos a Sheila Pereira, temos a Neuza Santiago e temos a Amélia da Costa. São pessoas também que integram. Fora toda a equipa técnica que neste momento tem apoiado, está dentro do sentido que nós queremos, a associação, a levar o trabalho da forma pedagógica. Ensinar sim, trabalhar o corpo sim, mas também acompanhar com a forma pedagógica para eles inclusiva, para eles sentirem que não estão a ser só trabalhados o corpo. Há um sentido, há uma conexão entre eles. É uma atitude mais holística, é uma atitude holística, é o corpo no todo e não só uma peça, porque há uma peça a nível individual. Pronto, daí também termos os valores que temos na associação e trabalhamos nesse sentido. Sentimos que as crianças vieram, para já estão inquietas, sentem-se ligeiramente perdidas, mas é natural das crianças também se sentirem perdidas, porque devem estar livres, mas vejo também que vem com alguma preocupação que vem de casa, não é? Por terem sido limitadas, não é? Que nasceram livres e de repente foram fechadas numa gaiola e sem saber o que fazer, tanto elas como nós pais, também sou mãe, né? Como pais, como sentimos limitação. E mais do que nós, adultos, sabemos o que é estar limitados a certas coisas. Crianças não. Tiveram que ir procurar outras formas de trabalhar fora de ter que estarem a brincar. E o que é que encontraram? No Facebook, ou no Instagram, ou seja o que for, redes sociais, jogos, e sinceramente de alguma forma acabou por ficarem um pouco mais fechados dentro do mundo deles, sem terem que conectar com outras crianças. E agora foram colocadas outra vez cá fora. Não estão a saber lidar com isso, não estão a saber lidar com regras normais que eram feitas antes. É um pouco preocupante, mas penso que estes pais que nos voltaram a dar a confiança para continuar a trabalhar com estas crianças, mesmo dentro da pandemia que estamos a passar, estamos a dizer, estamos aqui, estamos a pedir-vos de alguma forma para nos apoiarem de desenvolver estas crianças para serem seres normais, mais conectadas com o mundo. E agradecemos a estes pais realmente por este voto de confiança que estamos na luta. E temos que, mesmo nós também, alterarmos a nossa forma de trabalhar com essas crianças, porque agora temos mais desafios. Eu realmente vi hoje, e eu acho que para as crianças isto está a ser um desafio bastante complicado, uma coisa que não é inexplicável, nunca houve uma situação assim, e é incomparável, portanto nós não temos modelos pré-feitos ou modelos anteriores que nos digam como é que havemos de seguir e o que é que há a fazer e como é que as coisas acontecem, portanto isto a nível da nossa mente deixa-nos completamente desorientados porque não sabemos como é que vamos orientar ou como é que vai ser, o que é que vem, não conseguimos fazer uma escala de sucessão. E principalmente para as crianças que vão criar os modelos deles e aprenderem a viver quanto mais tudo isto e tem havido coisas que realmente me fazem muita confusão. Eu, por exemplo, vi uma notícia de uma criança que tinha sido expulsa porque partilhou o lanche com o amigo. Tu lembras-te há uns anos atrás que havia aqueles incentivos dos miúdos partilharem os lanches porque havia, ou seja, quando houve aquela crise económica há uns anos atrás, era toma atenção se o teu colega lancha, vê se ele tem lanche, vê se... E agora de repente a criança vai partilhar o lanche com o colega, que pode até estar no mesmo estilo de... Sim, mais agora, porque muitas famílias estão a passar dificuldades, não é? Exatamente. Que ficaram sem emprego, os pais ficaram sem emprego e ao lado podem estar pessoas realmente a passar muita fome. Temos de chegar aqui ao extremo. É como também no outro dia
numa escola que estou a fazer uma intervenção, uma criança cai, a outra vai naturalmente, não é, ajudar, e vai chamar a atenção pelo facto de ir ajudar que não poderia tocar o colega, visto que estamos numa altura de pandemia. Ok, não pode ir tocar. Nem 8 nem 80. Nós adultos não podemos dizer à criança que está a ter uma ação errada. Temos de dizer, ok, temos de ter alguma atenção, mas ela está a fazer a ação correta. A pandemia nunca pode prevalecer sobre a parte humana, sobre a razão humana. Pelo amor de Deus, as ações humanas. Nem 8 nem 80. A minha filha, sinceramente, eu já como mãe, não como um bom profissional, vou dizer à minha filha, independentemente de tudo, que tu ajudes, vou entregar. Alguma coisa irá de se resolver. Agora, deixar de ser humana, por causa disso, não. Pois, porque cada vez se está a perder mais essa característica de sermos humanos e de haver Já as não podemos relações. abraçar, já não podemos beijar, já não podemos tocar, ainda tirar essa parte do ajuda de... Não, acho que é demais. E no fundo nós somos seres humanos e precisamos de relações e precisamos de toque e precisamos de proximidade, portanto eu acho que isto de facto para as crianças é capaz de estar a ser bastante complexo, porque primeiro percebem-se os problemas muitas das vezes económicos passados ou sofridos pelos pais e depois não sabem que regras é, ou como é que hão de cumprir as regras, ou como é que hão de coexistir, ou qual é que é a gravidade, porque ao mesmo tempo que há muita informação também há muita desinformação e no fundo aquilo que havia antigamente, que era a parte dos afetos que é sendo colmatada por colegas, por professores, por amigos, agora isso não existe, quer dizer, é impossível, porque o que é pedido agora é que haja distanciamento social para não estarmos, para não corrermos o risco de serem infectados. Também acho que tem que ser um bocadinho analisado caso a caso, porque há de facto, independentemente das relações, e eu acredito muito na felicidade e que se nós andarmos holisticamente bem, o nosso sistema imunitário está fortalecido e tudo tem tendência a fluir e a correr melhor, não é? Daí que e pegando nisto e agora fazendo ponto até com uma outra coisa que tu falaste há pouco e que eu também concordo, tu vindos da área do desporto, atualmente fazer só desporto ou fazer só inclusão a nível do desporto já não é suficiente, e não só no desporto mas em qualquer área, no fundo acabamos por quem é terapeuta ou quem trabalha numa área de seguir alguém ou de acompanhar alguém, é necessário mais do que aquela ferramenta só que tu tens, no teu caso como o desporto, ou no caso das crianças, o acompanhamento das crianças, mas no fundo seres também uma coach, estás ali a desenvolver competências, a pessoa a perceber-se, tudo isto faz muito mais sentido e mesmo na tua área tem muito mais verdade e conexão do que ser só... treinador ou só técnica de exercício físico, não. Cada vez mais as mesmas pessoas, mesmo diariamente, nós somos desafiados a lidar também com a mente, com a personalidade de cada pessoa. E nós próprios profissionais temos que alterar a nossa forma de trabalhar e começar a ter uma conexão completamente diferente, bem-estar, né? Saúde e físico e mental. Através do exercício físico nós até que conseguimos perceber se a pessoa está bem ou se não está bem, se veio do trabalho cansado ou não. Até isto, nós os técnicos temos que ter sensibilidade para mudarmos a nossa forma de trabalhar, mesmo dentro do ginásio ou com as nossas crianças, mas neste caso, neste conceito dos ginásios. Temos que ter a sensibilidade de perceber como é que a pessoa veio, como é que a pessoa chegou, como é que foi o dia da pessoa. E dentro disso, se for necessário trocarmos toda a nossa aula para que a pessoa saia com bem-estar, com atitude, com motivação e que no dia a seguir diga, mesmo que eu esteja cansada, eu preciso de ir ao ginásio, preciso de ir fazer algo para mim, porque está a fazer para ela. Né? É o que eu digo, exercitar o corpo para fortalecer a mente. Essa é a minha palavra. Mens sana in corpore sano. Isso mesmo. E então daí talvez, de alguma forma, começar a ser do coach. Não tenho formação mas estou a tentar desenvolver as competências para. Exato. Cada desafio, cada pessoa desafia-me a ir procurar ferramentas para trabalhar com ela. E é esse o sentido que é a minha profissão. Tanto na dança como no exercício físico. A conexão é para trabalhar as pessoas nesse sentido. Pronto.
Tens um projeto também muito giro, que agora está muito em voga, não há quem agora não conheça os ritmos africanos e as danças africanas, que é a African Dance Roots. Fala-me um bocadinho desse projeto. Eu achei o máximo teres ido lá fora para fazeres formação, para aprenderes, para saberes como é que era e estares a trazer esse conhecimento todo para cá. Primeiramente trouxeste esse conhecimento para os miúdos, para as crianças, para estás a trabalhar com as crianças e agora estás a expandir num todo. Fala-nos um bocadinho desse projeto. Este projeto vem de uma ligação com a Neuza Santiago, que é a minha outra colega. Sentimos a necessidade de ter uma conexão com os ritmos africanos, porque é as nossas raízes. É um projeto que eu tenho com a Neuza Santiago, que é a minha colega que iniciámos no Zumba, dávamos Zumba juntas, mas somos as duas africanas. Sentimos a necessidade de trazer a modalidade para haver aqui uma interculturalidade, né? Haver uma conexão entre as culturas. O African Dance Roots deve ter um papel, neste caso, na sociedade, de juntar culturas. E tivemos uma ligação com uma outra modalidade que veio de fora, que tinha os ritmos africanos, e tendo uma pressão daqui dos nossos colegas europeus, de alguma forma, acabámos por fundar esta modalidade, que é nada mais, nada menos do que uma ligação intercultural. Nada mais. Trazer um pouco das nossas raízes, partilhar e dançar. Tem muito a ver com a espiritualidade, tem a ver com a essência, tem a ver com os movimentos. Não precisa de ser africano para dançar. E daí também passarmos um pouco do que nós somos através desta modalidade para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acredito que tem tido, e tenho visto, tenho assistido, que tem tido uma adesão bastante grande. Eu vejo até para os meus filhos cá em casa, eu vejo quando ouço as músicas, quer dizer, não há quem não sinta vontade de dançar, quem não se sinta espiritualmente, emocionalmente, fisicamente bem ao ouvir aqueles sons, quem não tenha vontade de sorrir quando se ouve aquilo, quer dizer, não há quem não goste, são ritmos muito bons, são ritmos quentes, são boas ondas, no São fundo. boas ondas. E neste momento temos uma equipa fantástica, porque dentro do Africa Dance Roots nós temos o hip hop, temos o dancehall, temos o kuduro, o afro house, temos isso tudo. E o que é que nós fizemos? Eu e a Nilza fomos buscar os melhores professores dentro dessas áreas. Temos a Sheila Pereira no dancehall, temos a Kátia no hip hop, temos agora o nosso Miguel Graça do Afro House e Kuduro. São os melhores professores que poderíamos ter para desenvolver esta modalidade. Muito curioso nisso, é como em todos os projetos que tu entras à séria e tentas desenvolver o projeto e tentas arranjar as competências necessárias para desenvolver o projeto e aliaste pessoas que tenham as competências para que as coisas desenvolvam, que faz todo o sentido. Mas tu tiveste a oportunidade, ou surgiu a oportunidade de tu ires até fora de Portugal, ires mesmo lá fora, buscar conhecimento e buscar danças e perceberes, ou voltares a inteirar-te, a reintegrar-te, a voltares a sentir a cultura antes de trazeres as danças para cá. Falando não desse sentimento que acho que deve ter sido maravilhoso, que deve ter sido ótimo, o reencontro com as raízes novamente, Sim. mas as crianças, como é que tu achaste as crianças? Onde é que tu tiveste? O que é que achaste das crianças? O que é que te acrescentou essa viagem? Essa viagem foi a primeira que eu fiz a Guiné-Bissau, a minha terra natal dos meus pais. Nunca tinha ido. E fomos na sensibilização ao desporto. A conexão que eu tive com a Guiné-Bissau, que foi há 3 anos, consegui encontrar-me em termos de pessoa, porque faltava ali mais qualquer coisa. Eu sempre estive aqui em Portugal e em França e não tinha a conexão africana através dos meus pais e estava uma conexão com a terra. E daí o ter ido à Guiné foi para mim revolucionador. Aquelas crianças com as quais eu trabalhei nas escolas e os escuteiros, tudo, deram tanto, 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 tanto. Em termos de movimento, são tão genuínas, são tão criativas com jogos e tudo. Aquele sorriso, a entrega delas, a conexão, foi aí que surgiu também o African Dance Route, de desenvolvermos isso. E trago um pouco daí também. E essas crianças, como é que tu as achaste? Dentro de todas as dificuldades no fundo que vivem,
acabam por ser crianças que dão valor a outras coisas, que não estão tão fechadas como as nossas cá, não? Sim, são crianças que são muito, eu, ao meu ver, são mais ricas do que nós. Eu até, de alguma forma, quando cheguei, disse à minha mãe, deverias-me ter levado para a Guiné com 12 anos, que é o que eu gostava também de levar a minha filha, porque não têm coisas materiais, nem sequer precisam, não precisam, são super criativas, são crianças solidárias, ligadas ao próximo e, e muito felizes. Com pouco, Muito no fundo, felizes. com pouco são Com felizes, certo? pouco são felizes, não precisam nada mais. A minha qualidade de vida passa mesmo por aí. Claro que temos que ter conforto, mas não ligar a coisas materiais. Há coisas que não precisamos. E foi o que elas me ensinaram. Há coisas que não precisamos. Precisamos sim de ligação, de afeto, de interajuda entre nós, de apoiarmos uns aos outros, irmos buscar apoio e competência de outras pessoas, não é? E fazermos uma ligação só. Foi o que eu aprendi, principalmente quando fui E a Guiné. agora, o que está a passar com as nossas crianças, É isso mesmo. com a pandemia, está cada vez até a afastar mais desse registro os nossos meninos, porquê? Porque já não dá para irem brincar na rua com os amigos, ou uma coisa que também já se perdia e cada vez era menos costume, era ver os miúdos a brincarem na rua e a ver aquela interação, não é? A partir do momento em que começou a haver as internets, os computadores, essas brincadeiras e essas interações foram sendo perdidas. E agora com a pandemia ainda mais porque começa-se, ou incentiva-se ou evitar contacto, seja lá de que tipo for, portanto, para não haver um possível contágio. E eu acho que a experiência deve ter sido de facto Foi muito. fantástica. E eu, sinceramente, acredito que esta pandemia, agora sentimos que eles estão muito conectados ao computador, infelizmente, mas acredito que assim que sintam que podem ter liberdade, mesmo antigamente nós saímos tanto à rua, as crianças estavam muito fechadas, mesmo com a liberdade. E a pandemia agora obrigou a realmente termos que nos fechar. E acredito que isto foi um abanão. Abanão para nós, pais, abanão para a sociedade e vai ser um abanão para as crianças. Logo que tenhamos outra vez a liberdade, acredito que nós possamos voltar a sair à rua, a brincar, a jogar ao Berlim, coisas que já tinha-se perdido. Ou seja, voltar a conquistar aquilo que se perdeu, não é? Voltar a conquistar novas Voltar à coisas. gincana, não é? Que há pouco tempo, realmente, até dentro da associação, nós fizemos a gincana familiar. Voltar a saltar a corda, voltar a pôr a cara na farinha, voltar na colher com o ovo, a agulhazinha, saltar a corda, o saco. Aquilo para os pais foi libertador, porque foi na altura da família que nós desenvolvemos esse projeto e foi espetacular. E as crianças souberam o que eram os jogos tradicionais, que era coisa que já se tinha perdido. E eu acho que após isto, vamos voltar outra vez, acredito, e espero que voltemos a encontrar esses jogos tradicionais e voltarmos a pôr as crianças na rua. Eu, na minha experiência pessoal, tu sabes que os meus filhos não são, como se costuma dizer na gíria portuguesa, galos de capoeira. E houve um aniversário que a minha filha, ou que pediu de festa de anos, ou seja, o que ela quis fazer de festa de aniversário era de facto um piquenique com jogos tradicionais. O primeiro ano não foi muito fácil porque pelos colegas não houve aquela adesão a nível dos colegas, mas no segundo ano fizemos até com um modo completamente diferente e foi giríssimo, porque fomos mesmo para um parque de merendas, estivemos a fazer lá churrascos no parque de merendas e depois estivemos a fazer esses jogos, todos esses jogos tradicionais, o lencinho à mão, o jogo da cadeira, quer dizer, ficámos lá, foi o dia inteiro, foi super animado, super divertido e acabou por nos deixar a marca, para já nós nos aniversários não temos aquele culto de fazer o aniversário fechados em casa, mas sim de fazer uma experiência. E já fomos para o Marine, já fizemos o piquenique, já fomos para o Jardim Zoológico, este ano fomos para a Quinta da Regaleira, portanto acabamos por fazer sempre uma experiência entre os 5 ou com mais amigos, este ano fomos só os 5 pela pandemia, que seja uma experiência mais interativa, uma coisa mais com experiência,
com tocar, com fazer, não estar ali fechadinhos à espera que seja sempre aquela coisa toda igual das festas de aniversário, não é? Que há sempre uma coisa ou outra que é diferente, mas tirando isso é tudo igual. Sim, ainda por cima que E, nós temos um país tão bom para essas coisas e tantos locais culturais que devemos visitar e conhecer e passar isso para as nossas crianças, faz muito bem mas passar isso. para além de gostar, eu trouxe muito essa ideia de França. Porque na maior parte das cidades francesas, as festas são na rua, todas, são todas no É jardim. verdade, é As festas verdade. de aniversário. Eu cheguei a ver um casamento em que estavam no jardim a fazer fotografias e a comemorar, portanto não ia haver mais do que aquilo. E estavam todos ali no jardim, em Nice, isto foi em Nice, mas não só em Nice, mas nas outras cidades francesas em que já tive. Há muito esse culto de irem para a rua, de fazerem jogos tradicionais, de festejarem, dos miúdos estarem na rua, de só virem os miúdos na rua, que é uma coisa que eu acho que em Portugal se perde cada vez mais e que começa a ser premente essa necessidade de meter os miúdos na rua em contacto com outros miúdos, terem outras experiências, terem outras vivências, porque é exatamente o que tu dizias de início, de buscar o que estavas a dizer ao início, nós somos um bocadinho de todos os sítios por onde passamos e dos meios onde estamos inseridos. Portanto, este contacto, esta comunicação faz-nos toda a falta. Pegando nesse teu projeto do African Dance Roots e nessa experiência que tu tens tido, como é que foi tu teres ido à televisão dançar e levares a terem ido a equipa a dançar e promover ou a serem convidados, que eu não sei, esta parte não sei muito bem como é que aconteceu, como é que tu fostes parar à televisão, no fundo? Foi através de um convite também, não é? Também há pessoas que acompanham o nosso trabalho e que de alguma forma também acabam também por nos ajudar, como tu também sendo uma delas, não é? Que nos apoia diariamente, temos vários anjos que nos apoiam nesse sentido. E fomos apresentar a modalidade, fomos dar a conhecer, como também outros projetos que já fomos também lá, como o bullying e isso tudo, temos tido essa sorte de apresentar. Também temos uma colega nossa no Norte que de alguma forma também ajuda muito nesse sentido na promoção da modalidade e também acaba por representar a modalidade. E fomos também de alguma forma também através da academia dela do Norte à Sim, televisão. porque E eu foi lembro-me muito de há um bom. tempo atrás, quando não havia ainda a pandemia, ainda podíamos andar tão livres e soltos, que chegámos a estar em ter fins de semana juntos no Porto, eu a fazer umas atividades, tu a fazeres outras, e estarmos naquela, olha, no próximo que a gente se encontrar, que a gente esteja lá, vamos mesmo. E vamos outra vez, eu e a Neuza Santiago vamos estar outra vez, agora dia 14 de novembro, estaremos no Gaia, outra vez, no workshop do African Dance Roots. Portanto, estão convidados, é só contactar a escola de Eu acredito que vai haver adesão, porque eu acho aquela malta do Norte, eu tive experiências tão são boas lá quentes, em cima, tive são experiências quentes, tão, também, são muito quentes, são pessoas muito quentes. Eu também adoro o Norte. eu sei que são uns queridos fofos maravilhosos, tive experiências sempre lá tão boas, tenho tido sempre uma aceitação e uma receptividade lá tão boa que acabo por me sentir em casa, é quase como Em se fosse uma casa, segunda casa, para a maneira como somos acolhidos, seja do taxista ao senhor do café. sim. Eu tenho uma ligação muito grande com o Porto. Para já, porque em criança, não ia à França, ia ao Porto. E muitas das vezes íamos lá em criança. E tenho lá muita parte da minha infância no verão, por eu passar lá. E depois voltei outra vez através do desporto e da dança ao norte. A ligação. As pessoas do Porto são muito quentes. São Então, pessoas que me fazem lembrar muito pessoas africanas, sinceramente. Não desfazendo nas nossas daqui, que aqui também, tanto Setúbal como Palmela, também temos esta ligação ambiente, né? Muito terra também. E eu tenho sentido isso e sinto. Se eu quebrando o gelo, as pessoas também quebram. sim, Acaba por ser, e sentem-se inspiradas, porque têm muito receio de dizer bom dia ao próximo. A minha mãe sempre me ensinou, e vejo pelos atos dela, porque a minha mãe ensina-nos através de atitudes. Estou a demonstrar como é que deve ser. E todos os dias que eu vou com ela na rua, ela adora dizer bom dia. Aliás, em Palmela, ela vai a todas as zonas, pode, ao centro de saúde, ao banco, a café da esquina, dizer bom dia a toda a gente. Agora mas até isto sente-se limitada, anda triste.
Eu sou como a tua mãe, eu acho isso o máximo e tu, até porque isso transforma-nos o dia, faz-nos começar de outra maneira e os meus filhos fazem o mesmo. Portanto, nós quando estamos a chegar ao pé da loja, além de dizermos bom dia a toda a gente, e depois já começa a ter reações giríssimas de género de dizerem, menina, hoje está muito frio, agasalhe-se. Nós passamos para as lojas, até mesmo para as dos chineses, e vamos dizendo bom dia e começou-se a criar um hábito tal que os próprios chineses, quando chegam, vão dizer bom dia. Sim, porque nós passamos um pouco, temos aqui uma conexão muito boa e o mesmo olhar também fala muitas das vezes. Cada vez mais começarmos a ter esse cuidado de dizer bom dia, boa tarde, daí o só do bom dia podemos trazer coisas inspiradoras. Há uma troca de fala, a troca de experiências, há uma mensagem que recebes. Ou num bom dia, há uma mensagem que tu depois podes receber e que pode trazer vivências, não é? E experiências. Eu lá na loja, por causa de dar os bons dias e de dar sempre qualquer coisa a alguém, de quebrar o gelo, de acrescentar, Tá? tenho lá a mesinha, né? Tu já viste, tenho lá a dizer os bons dias em português e em francês e tenho o cestinho com as mensagens, lembrei-me agora por causa Sim, das mensagens. este eu passo por ali, gosto de pegar. Tu e toda a gente, então o que é que começou a acontecer? Há aquele hábito das pessoas passarem e dizerem o bom dia e tiram a mensagem. Então acho giríssimo. É inspirador, é inspirador. É bom ver a recepção do outro lado e ver, portanto, compreendo perfeitamente a tua mãe, faço o mesmo. Não é, se calhar foi pelas atitudes que os meus filhos são assim, porque eu considero que não tenha sido nada que tenha instigado. Não, eles eles são um espelho, né, das nossas ações, em muitas das situações. E é inspirar atitudes, não é através da palavra, é através das atitudes que a gente consegue mudar as pessoas E também. eu tenho E visto apoiar. dentro das vossas atividades, vocês têm desenvolvido atividades que fazem os miúdos sentirem-se bem e que fomentam o bem-estar, a autoconfiança, a autoestima dos miúdos. Desde as atividades no São João, como interações a nível das escolas. Portanto, tenho visto que vocês vão pegar ali muito naquele núcleo, naqueles miúdos que já têm, e tentarem mostrar-lhes, olha, tu podes ser bom aqui, tu podes fazer melhor ali, experimenta a fazer assim, vamos dar o teu melhor noutra área, não somos todos bons no mesmo. Portanto, eu tenho visto que nesse sentido que vocês têm desenvolvido um papel bastante importante, não só com os miúdos, ou até com os miúdos e com os pais, no sentido de Sim, conseguirem criar ou de terem adultos mais tarde mais assertivos do é que. isso mesmo. É um movimento cultural, porque nós também, mesmo nós, a associação, somos um pouco de todas as escolas que existem dentro da área, tanto do teatro como na dança, e na área, como quando eu digo área, é Setúbal, Palmela, Montijo, Lisboa, outros artistas, porque nós nunca somos um só e não podemos ser um só. Nós, para ser a Associação Inspirar Atitude, temos que ser um pouco de cada associação, de cada escola, de cada atividade, de cada profissional dentro da nossa área e não só, além de fronteiras. Nós não queremos desenvolver o trabalho para nós, queremos que haja uma envolvência cultural, um trabalho aqui de técnicos, de profissionais de dança, do teatro, de outras escolas. Temos haver um movimento cultural. Eu quero que a associação e os meus colegas fundadores queremos que a associação seja um movimento. Isa, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter estado aqui, obrigada principalmente pelos projetos que desenvolves e pela maneira como tens estado a desenvolver esses projetos e no fundo a trabalhar crianças e pais que às vezes acabamos por estar tão assustados, desamparados e sem saber o que é que havemos de fazer ou como é que havemos de fazer, não é? Porque acho que por esta dificuldade passamos todos porque ninguém traz manual de instruções e a vida não tem manual de instruções para sabermos se estamos a fazer o certo ou se estamos a fazer o errado. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por tudo o que tens feito e um até breve. Olha, desde já eu é que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, Isabel, pela esta tertúlia, foi espetacular. E também de alguma forma apoiar nesta promoção do trabalho que temos desenvolvido, a Associação Espírita tem desenvolvido, eu também de alguma forma, mas também a Associação tem desenvolvido devido a muitas pessoas. Tu, uma delas, a Câmara Municipal de Palmela e Junta de Freguesia e as entidades, Café Moments, o restaurante O Mestre, temos uma envolvência grande de tantas entidades, Camola Sport, Palmela Lovers, pessoas que são a associação, que nos têm apoiado no desenvolvimento.
e a Câmara Municipal também de Setúbal em muitos projetos pontuais. E a ti também por estarmos aqui nesta partilha, todas as pessoas que nos acompanham, que nos acarinham e que nos inspiram diariamente, por todas as pessoas que me rodeiam. E sou feliz, rica de pessoas, e isso é o que eu levo da vida. E é verdade, é o que nós levamos da vida e às vezes damos tão pouco valor a isso. Dou mais, cada vez mais. Uma vez mais, é sempre um prazer conversar contigo. Obrigada por tudo e até uma próxima, em breve. Em breve, obrigada!